Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Uma vez, enquanto eu ministrava essa canção, né, e a gente tem a tendência de pensar o quê? Deixa queimar, né? Da gente fluir no Espírito Santo e tal, deixa queimar, né? Vem o fogo do Espírito, e sim, é isso também, mas me faz lembrar uma outra coisa que o fogo faz. O fogo, ele destrói, né? Ele consome tudo que ele vê. Então o Espírito Santo, além de nos fazer queimar, fluir, ele também nos diminui e destrói em nós e queima em nós tudo que precisa ser queimado. Assim como um dia João Batista falou: olha, vai vir alguém que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés, e ele vai batizar vocês com fogo do Espírito, mas ele também vai remover e tirar o que é palha. O Espírito Santo, ele ama. Jesus enviou o Espírito Santo para que a gente pudesse ser empoderado mesmo por esse fogo e agir em nome dele. Mas esse mesmo Espírito que quer que a gente se manifeste no nome dele é o mesmo Espírito também que nos transforma, nos molda e nos faz morrer também. E aí a gente fala dos dons, e a gente fala do empoderamento do Espírito Santo, e sim, como igreja nós precisamos disso. Mas o Espírito Santo é aquele também que molda o nosso temperamento, a nossa personalidade com o fruto dele em nós, a paz, a mansidão, o amor, a alegria. E por aí vai, o domínio próprio, a longanimidade. Porque ele também deseja trabalhar de forma interior em nós. O Espírito trabalha de dentro para fora. Se você é só trabalhado no exterior, se você é só trabalho de forma externa, tem alguma coisa errada. Se você só se move daquilo que as pessoas veem, tem alguma coisa errada, porque existe algo que precisa ser aqui, dentro, no nosso interior. A ação do Espírito Santo é de dentro para fora. Não tem como ser diferente de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Então eu creio que o Espírito Santo nessa noite, ele vai derramar algo sobrenatural sobre nós. Mas eu acredito também que ele quer tratar o nosso interior, amém? Eu queria que vocês abrissem comigo em Efésios 4, no capítulo 1. Efésios 4, 1. Efésios 4:1 vai dizer assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Dá uma pausa, a gente vai continuar lendo. O apóstolo Paulo está falando sobre relacionamento aqui. Ele está falando: olha, suporte uns aos outros, sejam pacientes uns com os outros, sejam humildes, sejam doces. Oh, meu Deus! Para alguns é mais fácil, para outros são mais difíceis, né? E ele fala só que existe um segredo no bom relacionamento de vocês, que é: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele está dizendo assim: no relacionamento de vocês, na troca de vocês, no dia a dia de vocês, na comunhão de vocês, se vocês vivem bem, se vocês, são humildes uns com os outros, se vocês suportam um ao outro, se vocês se esforçam. Gente, é algo difícil. Por isso o apóstolo Paulo está falando: se esforça. Às vezes a gente tem que se esforçar
para dar certo. Às vezes a gente tem que se esforçar para aquele relacionamento, seja conjugal, seja de amizade, seja no meio familiar, para dar certo. Se esforça para dar certo. Sabe por quê? É assim que a unidade do Espírito flui sobre nós, através do vínculo da paz. E quando a gente lê essa unidade do Espírito, está em letra maiúscula, porque ele está falando, não é o Espírito do homem, ele está falando do Espírito dele sobre nós. Ele está falando do Espírito Santo em meio da nossa comunhão. Então ele está dizendo, se vocês querem viver a unidade no Espírito, vocês precisam se esforçar para viverem bem. Se vocês querem viver a unidade no Espírito Santo, vocês precisam se relacionar melhor. Vocês precisam se esforçar para dar certo. Vocês precisam se suportar. É igual isso aqui, né? Eu gosto muito desse exemplo. O que é um suporte? Suporte é algo que carrega alguma coisa, que suporta algo, né? Então, isso aqui não deixa de ser um suporte. Está aqui minha canequinha bonitinha, minha aguinha bonitinha. Então, às vezes, você vai ser exatamente isso aqui. Você vai ser um suporte para que outras pessoas possam estar de pé, para que outras pessoas possam caminhar, para que outras pessoas possam continuar. Você vai ter que suportar, meu amado. Entendeu? Mas aquela pessoa é difícil. Aquela pessoa é complicada. Ai, já não tenho mais o que falar. Ai, gente, eu já cometi esse pecado. Eu falei, eu não falo mais nada. Eu já desisti. Estou confessando meu pecado. E aí quando acontece de novo a mesma coisa, a gente, mais uma vez, de novo, né? De novo, mais uma vez, de novo. Mas é isso. Se a gente quer viver a unidade no Espírito de Deus, a gente precisa se esforçar para viver bem. A gente precisa, pelo vínculo da paz, através do nosso relacionamento, fluir em comunhão. Então, o Espírito Santo, ele só vai agir entre nós se houver unidade entre a gente. Não tem como você querer do Espírito se você não está em comunhão com o corpo. Não tem como você viver a plenitude do Espírito Santo se você não está em comunhão com o corpo de Cristo. Se você não se relaciona com o corpo de Cristo, porque é bíblico. Para vivermos a unidade no Espírito, é necessário estarmos em comunhão. E aí ele vai continuar dizendo no versículo 4: há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Temos algo em comum através do Espírito. Quando Ele é um, em nosso relacionamento a gente tem algo em comum. É o mesmo Pai, é o mesmo Senhor, é a mesma missão e por aí vai. E ele continua dizendo no versículo 7: e a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quando a gente pensa em repartir algo, é porque algo está inteiro, né? Vamos repartir, vamos dividir. Sabe assim, lá na sua casa, às vezes, sei lá, tem aquela carne gostosa, todo mundo já comeu bem, mas ficou o último bifinho. Todo mundo já comeu bem, mas está tão bom que você quer comer mais. Os dois querem comer, os três, sei lá. Então vamos dividir? Vamos dividir, vamos repartir? Né? Igual quando a gente pede um hambúrguer diferente lá em casa, aí o Johnny fala: não quer experimentar? Não deixa de ser repartir, né? Eu vou lá e... deixa eu experimentar. E você, quer experimentar? Então repartir fala o quê? De separar, mas algo que é inteiro, que é único. É igual quando vocês lembram na Santa Ceia, quando Jesus estava sentado na mesa com seus discípulos e ele começou a ceiar, e ele pegou um pão e ele começou a repartir aquele pão e foi entregando aos seus discípulos.
É igual quando a gente faz a Santa Ceia aqui, né? Um pedacinho de pão. Não é o pão inteiro. É um pedacinho do pão repartido. E aí o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, através desse Espírito que atua em nós, e através do que Jesus venceu, a gente não vai entrar aqui muito profundo sobre a questão de Jesus ter vencido a morte, nada disso. Mas eu quero me atentar com vocês sobre a manifestação do Espírito nos dons. E ele começa a dizer, olha, então, esse Jesus, esse Cristo, que foi revelado por nós, que concedeu graça sobre nós, ele repartiu sobre nós dons. Porque é um só Espírito, nós lemos, é um só corpo, nós lemos, é um só Pai, é um só Senhor. É um só, o Espírito é único, mas ele reparte, ele divide aquilo que é necessário para que a gente viva aquilo que o Senhor deseja que a gente viva como igreja. A igreja, o termo igreja, ela só começou a existir depois que Jesus veio na terra, você sabia? A igreja não existia, esse termo igreja não existia. Por quê? Igreja é corpo de Cristo, e ele é o cabeça desse corpo. Então foi necessário Jesus se fazer homem, morrer por nós, ressuscitar e entregar, derramar sobre nós o seu Espírito, para que então a igreja nascesse e fluísse, porque agora existia um cabeça sobre nós. Através da nossa unidade, nós somos o corpo. E através do Espírito Santo, que é um com Cristo, habitando em nós, pudéssemos fazer coisas assim como Cristo fez. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que esse Espírito que veio, que é necessário sobre nós, através da pessoa de Cristo, ele repartiu sobre nós dons. Por isso, às vezes, eu vou fluir de uma maneira diferente da Rosana. Mas eu preciso que a Rosana flua da maneira que ela flua, para que o corpo funcione bem. Por isso, às vezes, o pastor Johnny, ele flui diferente de mim. Mas eu preciso dele, ele precisa de mim, para que a gente se torne um. Porque se é repartido, a gente só se torna um quando a gente junta todos os pedaços. Todos os pedacinhos. E ele vai continuar dizendo no versículo 9, no versículo 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí ele diz, olha, nesse repartir, eu vou chamar uns para serem apóstolos, mas outros para pastores, e outros para mestres, e outros para evangelistas, outros para qual eu esqueci, gente? Profeta. Ele reparte. Só que existe um objetivo, e ele foi bem claro no versículo 12, com o fim, ou seja, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério. Nós precisamos da manifestação do Espírito Santo sobre os santos, sobre a igreja, sobre mim, sobre você. Porque esse Espírito traz aperfeiçoamento sobre o corpo de Cristo. E à medida que ele reparte esses dons, à medida que ele reparte esses ministérios, ele traz aperfeiçoamento para o seu corpo, para que a gente possa fluir de maneira saudável e adequada diante do reino do Senhor. Sabe, de uma imagem a qual de fato Jesus estabeleceu para a igreja do Senhor. Só que além dessa unidade do Espírito que nós precisamos ter, traz aperfeiçoamento, ela também traz conhecimento de Cristo. Versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus. Traz aperfeiçoamento, traz unidade na fé, a nossa fé aumenta. Sabe assim, ó, eu não sei se todos já passaram por alguma coisa assim, mas lá em casa, por exemplo, às vezes a gente precisou unir a nossa fé, né? E aí quando uniu a minha fé e a fé da Johnny, deu muito certo. Deu muito certo, porque eu tinha fé numa coisa, ele tinha fé em outra, mas que estava em concordância. Então o que me faltava ele tinha, o que faltava nele eu tinha, então o Senhor fazia. Porque quando o Espírito Santo, ele se move em unidade, ele traz também a unidade da fé, a nossa fé aumenta. Talvez, sabe por que a sua fé está baixinha? Porque está faltando relacionamento com o corpo de Cristo. Está faltando relacionamento com o corpo, com a igreja. Não vem com essa, gente. Eu consigo buscar Jesus em casa. Você pode acreditar em Jesus. Você pode crer em Jesus, mas se você não tiver comunhão com o corpo de Cristo, você não tem comunhão com Ele. Porque é como se fosse um membro fora. Membro fora, pega uma parte do seu corpo. E se em algum momento, esse pedacinho, qualquer pedacinho do seu corpo parar, do sangue ali fluir, o que vai acontecer? Ele vai apodrecer. E ele vai precisar ser arrancado, ser tirado. Para a gente viver a unidade no Espírito é necessário relacionamento. E aí esse relacionamento que traz a unidade do Espírito sobre nós aumenta a nossa fé. E melhor do que isso, o apóstolo Paulo acabou de falar, aumenta o nosso conhecimento de Cristo. Cada vez que eu penso que eu sei um pouquinho de Jesus, eu entendo que eu não sei nada. Cada vez que eu ouço o pastor Johnny ministrar sobre um assunto, o Lipe, o pastor Samuel, eu vejo que eu ainda preciso conhecer muito mais. Porque na nossa unidade nós aprendemos um com os outros. E a nossa fé é aumentada e o conhecimento de Cristo também. Só que de tudo isso que é aumentado em nós, a unidade da fé, o conhecimento de Cristo, tem algo que nós precisamos muito para ser um corpo, uma igreja saudável, que é a maturidade. Ele vai dizer por último, alcançamos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando o Espírito de Deus, ele reina sobre nós, quando nós vivemos entre irmãos, em unidade, nós também aperfeiçoamos a nossa maturidade. Nós somos aperfeiçoados porque então nós passamos por um processo de maturidade no Senhor. Mas isso é através do Espírito Santo. Não é através do pastor, não é através do líder, não é através do intercessor, mas na nossa unidade fluindo, juntos nós alcançamos a maturidade para chegar na plenitude de Cristo. Gente, você tem noção? Conhecer Cristo na sua totalidade. Nós vamos continuar buscando isso até Jesus voltar. Assim como diz a palavra, que até Jesus voltar estamos sendo aperfeiçoados. Mas esse aperfeiçoamento só pode acontecer na unidade. Se você tentar crescer sozinho, você vai parar no meio do caminho. Se você tentar fluir sozinho, uma hora esse fluir, essa correnteza vai diminuir. Porque é o Espírito, é na unidade, no nosso relacionamento, que a unidade do Espírito em nós flui. Vamos abrir em 1 Coríntios 12, vamos lá comigo, volta um pouquinho. 1 Coríntios 12, no versículo 4. O apóstolo Paulo também vai falar um pouquinho sobre a manifestação do Espírito Santo sobre o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 4.
vai dizer assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Não fecha. O Espírito Santo, ele se manifesta de diversas maneiras, mas ele é um. Sempre lembra disso, do pão repartido. Sabe, o Espírito Santo é igual pão que Jesus repartiu. E aí, para a gente viver a plenitude, a totalidade, não sei como você vai imaginar, mas para unificar esses pedaços, a gente precisa estar um no Espírito, porque é tudo sobre Ele está efetuando em nós, em você e ao mesmo tempo em mim. Você consegue perceber que conforme a gente vai lendo, não existe um termo individual, mas ele fala sempre no plural, ele fala sempre, né, em vocês, no corpo, na igreja. Eu sempre falo, vocês já me ouviram falar sobre várias vezes, mas eu vou repetir. Jesus vai voltar para buscar a Dinha? Jesus vai voltar para buscar a igreja. A igreja não é a Dinha. A igreja não é o pastor Johnny, a igreja sou eu com ele, contigo e com essas pessoas que estão aí do teu lado. Com os meus irmãos aqui do lado, com o outro ali lá na frente, as outras igrejas. Com uma parte do corpo de Cristo espalhado em outras nações. Jesus veio para buscar a sua noiva, a sua igreja. Porque no reino de Deus não se pode caminhar sozinho, e o Espírito Santo não se manifesta em quem caminha sozinho. Não se manifesta em quem prefere ficar orgulhoso dentro de si mesmo e caminhar de acordo com a sua vontade. Mas o Espírito Santo se manifesta na unidade. É uma regra. E aí, não é uma regra minha, é uma regra do reino. É uma regra que o Senhor estabeleceu para que a gente possa fluir e crescer. E aí ele vai continuar no versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum pelo Espírito. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. O Espírito Santo deseja se manifestar através da sua vida. Da sua vida que eu estou falando. Não é só aqui daqui não, é da sua vida. Não é de quem só sobe aqui não, é da sua vida. Na nossa unidade como corpo de Cristo, Ele derrama dons. E Ele quer usar você. Você carrega Ele já aí. Ele já está sobre você. E Ele deseja liberar através de você, da sua vida, algo, para que através de você o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Os dons que Ele libera sobre nós é só para isso: aperfeiçoamento, unidade, crescimento da fé, conhecimento de Cristo. Não é para você aparecer, não é para a Dinha aparecer, é para o corpo crescer. Sabe, um dia que você já chegou aqui na igreja triste, ou talvez precisando de uma direção, precisando de uma resposta, e aí o Senhor usou um irmão, usou um diácono, usou quem estava do seu lado, usou o ministro de louvor que estava aqui, usou o intercessor, e Ele liberou sobre a sua vida exatamente aquilo que você estava pedindo ao Senhor: palavra de conhecimento, dom da palavra de conhecimento. Como foi necessário você vir, para que você pudesse sair daqui diferente, mas como foi necessário aquele que deu lugar,
ao Espírito estar aqui também e fluir sobre a sua vida. Sabe o dia que talvez alguns de nós aqui já chegamos aqui com dores, com um diagnóstico ruim dos médicos, e impuseram as mãos sobre a sua vida, sobre onde você estava sentindo dor, e você saiu daqui curado, e você saiu daqui curada. Sabe por quê? Porque pela manifestação do Espírito Santo no corpo existia alguém que, através do dom de curar, colocou as mãos sobre você, edificou a sua fé, edificou o corpo de Cristo, e nós vivemos algo em unidade. O Espírito Santo, Ele deseja e Ele quer distribuir individualmente a cada um dons, porque Ele sabe que nesse individualmente é coletivo também. Através da sua atuação, através da minha atuação, aqui juntos nós fluímos com autoridade. Então eu não sei se você por acaso já é, batizado no Espírito Santo, tem a convicção do dom que o Espírito te deu. Mas se você tem essa convicção do dom que o Espírito Santo te deu, em nome de Jesus, exerça com autoridade, porque não é para você, é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, é para o crescimento do corpo, é para a maturidade do corpo de Cristo, é para o aumento da nossa fé, a unidade da nossa fé. Se por acaso tem alguém aqui em nosso meio que por tanto tempo fluiu e no meio do caminho parou, em nome de Jesus, que você seja renovado hoje pelo Espírito Santo que está aqui entre nós, porque Ele deseja que você flua. Ele deseja que eu flua. Ele deseja que quando a gente se reúna, os milagres aconteçam, o poder de Cristo se manifeste. Porque não é sobre mim e não é sobre você, é sobre esse Espírito que opera tudo em todos nós. Mas talvez você ainda não sabe. Não sei se o Espírito Santo derramou sobre mim algo. Não sei se eu tenho um dom. É uma promessa do Senhor. Todos aqueles que confessarem Jesus como seu Senhor se tornam filhos de Deus. E para todos esses, o Senhor Deus, Jesus, prometeu o Espírito Santo sobre nós. Então, o dia em que você disse: Jesus, reina aqui, eu sou teu, eu sou tua, você foi selado com o Espírito Santo. Ele já está em você. Mas ele não flui. Não, ele flui. Você talvez só ainda não deu lugar, ou você talvez ainda só não entendeu como ele está fluindo. Mas ele está em você, e ele deseja fazer com que você flua num dom. Ele deseja que você flua. Ele deseja te entregar, repartir sobre você um dom. Então, se você não tem essa certeza, não tem essa convicção, vamos lá, deseje por isso e clame: Espírito Santo, derrama sobre mim dons. Mas calma, ande primeiro com a gente. Anda com a igreja, anda junto. O Espírito Santo vai derramar. Ele vai fazer. Ele é o maior interessado, gente. Ele é o maior interessado, sabia? Porque a gente não faz em nosso nome, a gente faz no nome dele. No versículo 27, ainda no capítulo 12, vamos ler, olha o que ele vai dizer. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm os dons de administração,
E os que falam diversas línguas são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O Espírito Santo está disponível para aqueles que creem em Cristo. E Ele deseja que a gente viva em unidade, para que Ele opere em nós, na nossa unidade. E Ele deseja distribuir dons, mas nós precisamos buscar. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Eu não entendo, tenho dificuldade de entender pessoas que anos e anos e anos de igreja se contentaram em viver básico, ser salvo apenas. Eu estou salvo, está tudo certo. Eu tenho dificuldade de entender aonde está esse coração que não deseja arder mais e mais pelo Espírito Santo. Eu tenho dificuldade de entender que talvez você por muitos anos já conhece Jesus, mas não foi batizado no Espírito Santo, e tudo bem por isso. Sabe por que eu tenho dificuldade de entender? Porque eu entendo que a igreja foi feita e formada por Cristo só para uma coisa: servir. Servir. E como nós vamos servir? Através dos dons, através daquilo que o Espírito Santo depositou sobre nós, através da nossa vida, do nosso tempo, de tudo. Então, se você não é batizado no Espírito Santo, deseje por isso. Clame por isso todos os dias, jejue, ore, faça propósitos com o Senhor. Se você por acaso já tem um dom, mas esse dom assim, ai Senhor, está tão apagado em mim, Senhor, me ativa novamente, coloca em mim de novo esse fogo do Espírito aqui, que o Senhor um dia colocou, e deixa eu arder de novo. Se um dia por acaso você desejou um dom, e você clamou tanto por esse dom, e talvez não foi te dado, que hoje o Espírito Santo te lembre e volte a clamar novamente, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Quando eu recebi, digamos assim, batismo no Espírito Santo, uma das formas mais claras que a gente diz, que a gente entende que fomos batizados pelo Espírito Santo, é através das línguas espirituais, né? Só que o Espírito Santo não tem só esse dom para nos dar, é uma evidência, mas ele não tem só esse dom. Mas tudo bem, eu recebi esse batismo aos 13 anos, porque eu buscava sem parar, e buscava mesmo. Já falei isso aqui, não vou entrar nisso. Mas teve um dom que eu nunca pedi, e eu recebi, e eu fiquei doidinha, porque eu também era muito imatura e nova. Lá para os meus 17, 18 anos, assim, eu comecei a ter discernimento sobre acontecimento das pessoas. Você olhava para alguém e parecia que Jesus mostrava tudo, e eu nunca pedi esse dom, palavra de conhecimento. E eu ficava muito nervosa na minha imaturidade. Mas eu ficava assim, tremendo, porque o Espírito Santo incomodava, e enquanto eu não orava pela pessoa, aquele incômodo não parava. Mas eu não sabia como agir, eu não sabia como falar. Até que eu aprendi na prática que todas as vezes em que o Espírito Santo me levava a orar por alguém, e eu precisava chegar até essa pessoa e orar, eu só precisava de uma coisa: fé e obediência. Por que fé e obediência? Porque é loucura você falar para alguém algo que Jesus te mostrou. Não
Não é, gente? E aí você chega, meu irmão, minha irmã, eu vejo isso, eu estou sentindo isso. Tá. Hoje eu consigo com facilidade. Isso faz sentido? Sim, não é. Mas naquele tempo eu não sabia. Mas o Senhor queria aumentar a minha fé e a minha obediência. Para você fluir nos dons do Espírito, você precisa de fé e obediência. Você vai até a pessoa, você vai impor as mãos por fé, porque não é no seu nome, não é na autoridade que a Dinha é, não, é na autoridade de Cristo, é no nome de Cristo. Então eu vou pela fé e na obediência, porque Jesus está me incomodando, Jesus está ali, e a gente até aprende a discernir, né? É o Espírito, não é o Espírito Santo, porque se isso está acontecendo, você começa a conhecer, a amadurecer nos dons que o Senhor deu. O que eu estou querendo dizer com isso? É que na prática, para exercermos os dons que o Espírito Santo depositou sobre nós, é necessário fé, obediência e prática. Porque você vai começar a discernir o que é o Espírito e o que não é. Você vai começar a amadurecer, igual no teclado. Eu não sei tocar teclado, não sei tocar nenhum instrumento, mas os músicos falam que quanto mais você pratica, melhor você fica. É tipo isso, quando você falou com o irmão, né? Por exemplo, no meu caso, recebi um dom que eu não pedi ao Senhor, palavra de conhecimento. Isso faz sentido, posso orar por você? Eu estava orando por isso e tal. Edificou a vida dele, mas também edificou a minha. Caramba, Jesus, fé, eu fui pela fé. E não é que era verdade? E aí você começa a acreditar no que o Senhor, no que o Espírito depositou sobre você. A fé do outro é aperfeiçoada, mas a sua também, para que você flua. Então, se por acaso você recebeu um dom de Deus, eu não queria esse dom, mas Ele distribui de acordo com a vontade dEle. Então, flua e sai desse lugar de esconderijo, de covardia, de medo, e flua no Espírito Santo de Deus. Se você tem dom de curar, e o pastor falou, cadê os enfermos? Vem aqui, meu amado, sai do teu lugar, impõe as mãos e libera cura no nome de Jesus. Se o Senhor te deu palavra de conhecimento, não espere o teu irmão sofrer para ouvir uma direção do Senhor. Chegue até ele e diga, meu irmão, isso faz sentido para você, eu vejo isso, eu vou orar por você. Se você por acaso está interpretando o que alguém está falando, ou o que alguém está liberando sobre a igreja, pastor, deixa eu falar, porque os dons é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, por causa de um objetivo. Você não precisa abrir, mas Jesus um dia ainda vivo, antes de morrer por nós, Ele fez a seguinte oração, presta atenção, não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Olha, eu estou aqui nessa oração de Jesus, por intermédio da mensagem deles quem? Dos discípulos, para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória. Olha que coisa linda. Jesus falando, eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, Jesus, e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Isso estava na oração de Cristo, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. Jesus está orando ao Pai dizendo: Pai, assim como eu sou um contigo, Pai, que eles possam ser um, para que eles desfrutem a unidade em nós. Através de quem, gente? Através de quê? Da pessoa do Espírito Santo. Porque quando Jesus fala assim, ó, eu lhes tenho transferido a glória que tens me dado, que glória é essa? Que glória é essa? Que quando o apóstolo
o apóstolo Paulo fala: olha, mas agora existe uma glória que nós carregamos, e de glória em glória, de glória em glória, nós estamos sendo aperfeiçoados. Essa glória era o Espírito, porque agora, através da pessoa de Cristo, Ele transferiu algo do céu que nós carregamos. Isso é glorioso. Aqueles que creem em Cristo carregam algo do céu. Mas entende, você começa a entender a ordem das coisas. Pai, eu oro para que eles sejam um. Primeiro nós precisamos ser um, assim, Pai, como nós somos. E então, quando eles forem um, eles serão um em nós. Você está entendendo o processo? A unidade entre a gente, os nossos relacionamentos, a igreja, o corpo de Cristo unido, e então um com eles. E então existe um propósito para sermos cheios do Espírito Santo. O mundo entenda e compreenda o amor de Cristo revelado através de nós. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. O objetivo do Espírito Santo ser manifestado, ser revelado e nos usar nos dons e fluir na nossa unidade é para que o mundo creia quem Jesus é. E aí, se isso para você não te coloca um senso de responsabilidade, em mim coloca. Porque se a minha missão não é ser salva apenas, é falar desse Cristo que um dia mudou a minha vida, eu entendo que eu preciso ser um contigo. Eu entendo que eu preciso desejar a manifestação do Espírito, os dons, fluir neles. E eu entendo que à medida que a gente flui junto, as pessoas conhecem Jesus. Você pode se colocar de pé no seu lugar.